Boa tarde, boa noite, bom dia, gente. Eu não sei o horário que esse vídeo vai chegar até vocês, mas de antemão eu quero agradecer a todos que estão prestigiando o canal, estão mandando mensagem no direct, me chamando no meu privado, nas minhas contas do Instagram, do Facebook. Então eu quero agradecer muito a vocês, porque o canal é feito com o intuito de abrir mente, de, de relacionar, correlacionar, né? O narcisista, os aspectos, os transtornos narcisistas, também com a espiritualidade. Tá? O intuito do canal é esse. Tá? Eu quero agradecer bastante a vocês, que faz mais de 3, 4 dias que eu não posto nenhum vídeo. Como eu disse a vocês, eu estou fazendo atendimento também pessoal, estou fazendo atendimento privado, entendeu? E além de tudo, estou fazendo estudo, estou estudando, tenho meu trabalho pessoal, então muitas das vezes eu chego já a ponto de bala de fazer alguma coisa ou outra e o vídeo para o canal realmente fica em segundo e terceiro plano. Mas se Deus quiser, com o tempo isso vai se normalizar e a correria do dia a dia vai se encerrar. Vai se encerrar não, vai continuar, mas de um modo mais organizado, né? Então, pois bem, como de fato, né? É, vamos deixar de demandas de enrolação e vamos ao que interessa. Outro dia eu estava conversando com uma colega de terapeuta sobre um atendimento que ela teve. E ela estava me relatando realmente que o narcisista realmente ele não muda. Ele vive uma vida de aparência, ele vive uma vida de controle, ele vive uma vida de busca de suprimentos, né? Então assim, aí eu indiretamente eu fiz uma pergunta a ela correlacionada aos modus operantes do narcisista quando ele é criança, quando ele é um bebê, um neném, né? Que precisa de cuidados, que precisa de atenção, né? Que precisa de cuidados básicos, né? Então, eu fiz essa pergunta para ela. Não vou usar o nome dela pessoalmente, mas vou dar um pseudônimo. Eu falei, Maria, como é que é a correlação, como é que é a codependência de uma criança, de um bebê, quando ele nasce com uma mãe narcisista? Ou com uma mãe, vamos dizer, uma mãe normal, né? Entre aspas. Aí ela me explicou da seguinte maneira: Nelson, todos nós somos narcisistas. Todos nós temos traços de narcisismo. Então, quando uma criança, né, nasce, ela nasce com os padrões narcisistas. Ou seja, a correlação do narcisismo, ela só vai se desenvolver quando há um espelhamento, correto? O narcisista vive de um espelhamento. Então ela me explicou da seguinte maneira: o neném nasce, né? O neném nasceu e a mãe tem aquela, não é obrigação, mas tem a responsabilidade de cuidar do bebê, correto? Então o bebê nasce já com aquela expectativa: olha, eu nasci, eu sou importante, eu preciso de cuidados, eu preciso ser alimentada, eu preciso ter a minha higiene pessoal, etc, etc, né? Então, esse bebê, ela busca praticamente o, o espelhamento da mãe. Ou seja, se a mãe é uma mãe saudável, uma mãe coerente, com os pensamentos, espiritualizada, equilibrada, emocionalmente, espiritualmente, ela vai retribuir a esse bebê tudo aquilo que ele necessita. Necessita a alimentação, os cuidados, os tratos, né? a, a, o carinho, a atenção, o amor, porque tudo isso é o que o neném precisa nos seus primeiros meses de vida. Ou seja, ele cria um espelhamento da mãe e a mãe, por sua vez, retribui. Então, esse
narcisismo que é formado já no princípio da, da amamentação, né, da nascência da criança, é um narcisismo saudável. Então a criança se vê, opa, peraí, eu nasci, mas eu tenho o carinho, eu tenho atenção. Então criou-se um elo, um vínculo entre a mãe e o filho, né, entre a mãe e a filha, vamos dizer assim. Então esse espelhamento, por sua vez, criou-se vínculo, e esse vínculo é nada mais, nada menos que um vínculo saudável, correto? A mãe é saudável, o neném nasceu, ele espelhou esses cuidados e a mãe retribuiu, correto? Então, esse é um vínculo saudável. Então, esse é um traço narcísico saudável que todos nós temos. Por outro lado, nós temos o narcisismo patológico, ou seja, o neném nasce, a mãe tem os seus problemas pessoais, tem os seus problemas espirituais, tem os seus problemas psicológicos, tem os seus problemas, né, de convivência, né, na sociedade. Então esse neném nasceu. Ele vai procurar o quê? Os cuidados na mãe, correto? Então ele vai procurar o carinho, ele vai procurar a atenção, vai procurar os cuidados básicos, vai procurar a higiene pessoal. Esse neném se espelha na mãe. Só que em contrapartida, a mãe tem seus problemas. Tem seus problemas pessoais, psicológicos, profissionais, de, de, de sociedade, né? De entrosamento com a sociedade. Então, muitas das vezes, o que ocorre, a mãe não repassa esses cuidados para a criança. Ou seja, a criança, ao invés de receber, ela não encontrou nada de produtivo aqui na mãe. Então ela não recebe nada da mãe. O que ela entende? Eu não sou prioridade. Eu não sou uma pessoa importante. Eu não tenho o carinho. Eu não tenho a atenção. Eu não tenho o amor da minha mãe. Então, se não há esse espelhamento entre o bebê e a mãe, o que ocorre? A criança, ela se fecha e começa a buscar no seu próprio eu, no seu próprio mundo, o que falta para sobreviver. Ou seja, ela já entendeu que ela não é prioridade. Já entendeu que ela não pode contar com a mãe. Ela já entendeu que esse mundo, esse espelho que ela procura, é um espelho quebrado. Então ela vai se interiorizar, ela vai se formatar de uma forma tão negativa que ela vai procurar se manter no mundo ilusório, ou seja, o narcisismo patológico, o narcisismo doentio, o narcisismo aonde essa criança vai nascer com esses transtornos, vai ser criada com esses transtornos todos. Ou seja, não tem amor, não tem carinho, não tem afeto, não tem afeição. Ou seja, vai ser uma criança que vai procurar, durante toda a sua vida, durante todos os seus relacionamentos profissionais, religiosos, associativos, sociais, né? O que ela não encontrou na sua infância, o que ela não encontrou na sua criação. Então, esse é o narcisismo doentio, esse é o narcisismo onde a criança não encontrou o espelhamento, não encontrou cuidado, não encontrou carinho. Então, ela me explicou dessa seguinte forma, ou seja, a criança passa a ser um narcisista a partir dessa forma de falta de amor, de carinho. E muitas das vezes, essa criança, no transcorrer de toda a sua família, se você analisar friamente, você vai encontrar sempre um tipo de transtorno, um tipo de trauma, um tipo de gatilho que essa criança adquiriu durante no convívio com seus pais, no convívio com a sua família,
ou seja, um abuso, né? Um trauma, uma circunstância que deixou a criança realmente bastante traumatizada, uma falta, né? Aí eu digo a falta de amor, falta de atenção, a falta de carinho, a falta de cuidado, né? Então, assim, quando a criança tem esse tipo de transtorno na fase adulta, que é o narcisismo patológico, ele geralmente se origina na forma que essa criança foi criada, na forma que essa criança foi cuidada, entre aspas, né? Cuidada, na forma que essa criança foi orientada, na forma que essa criança foi direcionada ao mundo espiritual, ao mundo religioso. Ou seja, se ela não encontrou nada disso, ou na sua infância, na sua adolescência, fica mais complicado na sua forma adulta, né? Na sua forma adulta, na sua juventude, né? Na sua adolescência, onde os traumas que ocorreram, seja ele psicológico, físico, seja ele de manipulação, de traições, que ele via, que a criança via com seus pais, com a sua mãe, tudo isso vai repercutir como se fosse na criança atual. Ela vai achar que tudo que o mundo gira em torno dessa preocupação, gira em torno desse tipo de abandono. Então, tudo aquilo que ela participou, que ela presenciou, que ela sentiu na pele, quando era mais jovem, quando era mais criança, vamos dizer assim, na sua forma juvenil, tudo aquilo que ela sentiu, ela não vai querer viver na sua forma adulta. Então ela vai se fechar, ela vai criar um mundo de Nárnia, vamos dizer assim, um mundo fantasioso, um mundo onde ela vai tentar driblar o ego, ela vai tentar trazer suprimentos para o ego, ou seja, uma forma de viver aonde o transtorno vai ser esse a vida toda. Então, gente, o transtorno de personalidade narcisista, ele não tem cura, entendeu? Eles têm paliativos, ou seja, um remédio, uma terapia, né? Aí, muitas das vezes, eu mesmo já atendi uma pessoa que ficou 1, 2 semanas comigo, mas ela tentou manipular as sessões e, por sua vez, ela não voltou mais, que ela percebeu que eu já tinha detectado que ela tinha traço narcisista muito forte e que já não era o primeiro terapeuta que ela já tentava manipular, tinha outros terapeutas, né? Então, assim, é uma pessoa que ela, por mais que ela queira se curar, que ela procure ajuda, ela não dá seguimento, ela não continua o tratamento. E remédio, por sua vez, não ajuda esse tipo de transtorno, porque não é uma doença, é um transtorno. Então a pessoa vai repetidamente, vai continuar em todas as suas relações espirituais, religiosas, amorosas, associativas, trabalhistas, ela vai continuar sempre agindo da mesma forma, com sempre o mesmo roteiro, só mudando as pessoas. Ou seja, ela vai ficar um tempo, 1, 2, 1 ano no máximo, mas sempre trocando os parceiros, sempre trocando a forma de agir com o parceiro, ou seja, o roteiro vai ser o mesmo, mas a forma de agir vai ser muito similar com o anterior. Enfim, quando a máscara começa a cair, o narcisista ele vai mudar o suprimento, seja ele primário, secundário ou terciário, seja ele do mesmo sexo, porque narcisista se relaciona com pessoas do mesmo sexo, como também se relaciona com pessoas de sexos opostos, ou seja, ele pode ser um homem se relacionar com uma mulher, mas pode ser uma mulher se relacionar com um homem, mas também pode ser um homem se relacionar com o próprio homem e a mulher também se relacionar com uma própria mulher, mais jovem, mais velha. E com o passar do tempo, o narcisista também,
a sua forma de suprimento, quando ele pega uma certa idade, 40, 50 anos, o seu suprimento, ele começa a ser pessoas ou mais jovens, porque ainda não tem muito entendimento sobre como é que funciona o transtorno de personalidade, mas também pode pegar pessoas acima da idade, 50, 60 anos, assim, uma idade superior a dela, porque aí o seu vínculo de persuasão, seu vínculo de atração física também começa a despencar. Então o narcisista começa a procurar pessoas que têm um grau de, 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 como é que se diz, de vida, onde a pessoa fica muito tempo solitária, tem uma certa idade, entendeu? Então, assim, o narcisista ele vai procurar um suprimento, não vai ser um suprimento assim valioso, mas vai ser um suprimento que preencha aquele buraco, aquele vazio momentâneo, ou seja, até aparecer uma fonte de suprimento onde possa preenchê-lo adequadamente. E isso vai esgotando o narcisista, porque ele, com o passar do tempo, ele vai vendo que não tem mais a qualidade de atrair suprimentos de qualidade, ou seja, ele vai procurar suprimentos de quantidade. Tá dando para entender, gente? Então, assim, o narcisista, ele só vai mudar a sua forma de pensar quando ele achar um outro suprimento. A sua forma de agir quando ele achar um outro suprimento. Ou seja, o roteiro vai ser o mesmo, mas a forma de agir vai ser muito parecida com a anterior, só mudando alguns detalhezinhos, porque o roteiro do narcisista é sempre o mesmo: atrair, manter, conquistar, seduzir, abandonar, descartar. É ser sempre o mesmo roteiro. Então, muitas das vezes, você não se engane se você vê o narcisista rindo, brincando, tá? Com fotos disso, alegre, isso, aquilo. Pode esquecer que o narcisista realmente ele está vivendo num mundo de ilusões, tá ok? Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero ter contribuído um pouquinho mais. E muito em breve eu vou lançar outros vídeos com relação também aos temas espirituais, como já fiz outros vídeos com o narcisismo, né, onde o narcisismo nasce no mundo espiritual, a forma que o narcisista, né, começa a pagar, não é a forma que a gente pensa. Então, assim, tem muito vídeo no canal com relação a esse tipo de matéria, com relação ao narcisista, mas também com relação ao espiritual. Tá ok, gente? Espero estar contribuindo e qualquer coisa, manter sempre contato zero, tá? Não deixe se levar, não deixe se contaminar de novo, gente. Não deixe, porque custa muito caro, tá? E tem muita gente que eu estou atendendo, que eu vejo pessoas, sabe, mulheres inteligentes, mulheres educadas, mulheres estudiosas, mulheres com estudo, mulheres com classe, se deixarem se envolver por homens que realmente não tem nada a ver com o mundo que que elas viveram há tempos atrás e hoje estão se reconstruindo, estão se curando o seu mental para continuar uma vida onde o narcisista deixou sequelas graves, até sequelas físicas, mulheres que apanham, mulheres que têm cicatrizes, tá? Então, assim, é uma é um transtorno que causa na outra pessoa mas muitos problemas, tá? Então, gente, se cuidem, estudem, analisem, se perceberem que estão num relacionamento tóxico, sai fora, tá ok, gente? O quanto antes. E é aquele que eu sempre falo para vocês, o contato zero. Não tem outra forma. É você manter o contato zero, fechar todas as portas e seguir sua vida. Porque o narcisista, se ele não te matou na primeira vez, na segunda, com toda certeza, ele vai fazer isso. Tá ok, gente? Obrigado aí pela ajuda de vocês e contato zero, tá ok? Boa tarde, boa noite para todos aí, gente.